Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6. Hoje eu quero concluir esse assunto que a gente vem falando já há algumas semanas, que é sobre o fim dos tempos. E Hebreus traz um grande ensinamento a respeito do fim dos tempos, que acho que a gente precisa ter essa consciência que a gente vai conversar nessa manhã. Então, Hebreus, no capítulo 6, diz o seguinte, deixa eu contextualizar antes de nós lermos, que o autor de Hebreus está dizendo, estava tendo uma dificuldade em relação à doutrina de Cristo, que é o que nós temos que seguir. Nós temos que seguir a Cristo, a doutrina de Cristo. E Jesus, ele estabeleceu alguns fundamentos básicos para a vida cristã. E essa igreja, ela estava acontecendo algo nela que ela não avançava, ela não crescia. E quando nós não avançamos, nós não crescemos, isso é um grande problema. Porque o natural é crescer. As crianças foram lá para a salinha, elas precisam crescer. Uma criança que não cresce, tem alguma coisa errada. Nós precisamos ter esse desejo de crescer, de se desenvolver, de se aperfeiçoar. E essa igreja estava nesse nível, ela estava com problema, estava emperrada. E quando a gente fica sem crescimento, acontece o quê? Outras doutrinas começam a entrar. A gente, ao invés de seguir a doutrina de Cristo, a gente segue as nossas próprias, porque aí a gente coloca as nossas opiniões, o nosso jeito de pensar. E muitas vezes o nosso jeito de pensar, quando a gente se afasta um pouco de Deus, não tem nada a ver. Nós não estamos recebendo a influência de Deus, estamos recebendo a influência, por que não dizer, do próprio Satanás. Porque se nós não recebemos a influência de Deus, qualquer outra influência é contra Deus. Então era isso que estava acontecendo aqui. Aí o autor, ele começa a trazer uma palavra de exortação. Vamos voltar 3 versículos antes, no capítulo 5, versículo 12, para a gente entender melhor o que está acontecendo. E aí o autor fala assim, capítulo 5, versículo 12. Porque quando já devíeis ser mestres, já estava na hora de vocês ensinarem. Necessitais de que vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus. E chegaste ao ponto de precisardes de leite, e não de alimento sólido. Ainda precisa tomar mamadeira, tetezinho. Já era para estar encarando aí um churrasco. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê, é infantil. Mas o alimento sólido pertence a quem? Aqueles que alcançaram maturidade. Nós precisamos crescer, se desenvolver, ter conteúdo. E também para aqueles que pela razão do uso tiveram os seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto o mal. Quando a gente cresce e desenvolve espiritualmente, a gente tem discernimento das coisas. As coisas que vão acontecendo, a gente discerne. Opa, isso é de Deus, isso não é. É fundamental para a vida cristã termos discernimento espiritual das coisas. Aí a gente entra no capítulo 6, que é a mensagem de hoje. Pelo que? Deixando os princípios da doutrina de Cristo, ou seja, aquilo que vocês já aprenderam do básico sobre Cristo, prossigamos até a perfeição.
Nós temos que buscar a perfeição, esse tem que ser o alvo. O alvo é a perfeição. Quem é perfeito? Cristo. Nós temos que ser como Ele, olhar para Ele e falar: eu quero ser que nem Ele. Eu quero ser como Cristo, eu quero falar como Ele. A Melissa está doente, estão indo viajar. Eu quero ser como Cristo. Vamos orar e ela vai ser curada. Nada vai atrapalhar a viagem deles. Vamos abençoar a viagem deles. Nós temos que ser como Cristo, nos mínimos detalhes da vida, não é só nas grandes coisas. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo. Nós não precisamos falar de novo aquilo que vocês já aprenderam, o fundamento, é básico. E aí ele começa a explicar quais são os fundamentos básicos da doutrina de Cristo. E ele fala: o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Aqui ele está dizendo assim, como fundamento básico de Jesus, a pessoa precisa entender sobre o arrependimento, é algo básico. E o que é entender sobre o arrependimento? Quando um casal briga, você já brigou com a sua esposa, já teve um desentendimento? Ontem mesmo, foi recente. O que acontece com um casal, quando há um desentendimento? Não há conserto, não há restauração, enquanto aquele que fez algo errado não reconhece. E aí passa, mas fica lá dentro. Uma coisinha, uma coisa mal resolvida, uma ferida. Isso para qualquer tipo de relacionamento, não só homem e mulher. O que é preciso acontecer para que haja mudança e haja restauração? A pessoa precisa reconhecer, uma das partes precisa reconhecer: puxa, eu errei. E precisa se arrepender. Eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter agido dessa forma. Aí quando você se arrepende porque você se enxergou a sua condição, o que você fez, aí há conserto. Mas sem arrependimento, você vai continuar do jeito que você é. E vai fazer de novo. E vai continuar no erro. Então o fundamento básico que Jesus ensinou é o quê? Você precisa enxergar sua natureza, sua condição e se arrepender dos seus pecados, que você é pecador. Você precisa entender isso. E aliado a isso, você precisa ter fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela está acima da ciência. A ciência tenta explicar todas as coisas. E nós não somos contra a ciência. Mas nós vamos além da ciência, porque o Deus que nós servimos é o Deus que criou todas as coisas. E tem explicação que a própria ciência não tem. Então, quando você ativa esse nível de fé, de saber que Deus pode todas as coisas, quando você atinge o nível de fé, onde você não duvida que este livro é a palavra de Deus, quando você lê, você ativa a sua fé e você experimenta e você desfruta da plenitude de Deus. Isso são coisas básicas da vida cristã, que eles eles não tinham avançado, não tinham nem desfrutado desses pontos. E se você juntar esses dois pontos, arrependimento e fé, está relacionado, para a gente resumir, na salvação do indivíduo. O fundamento de Cristo, a coisa básica, inicia com o quê? A salvação. Aí ele continua explicando, ele fala de doutrina sobre batismos e de imposição de mãos. Qual que é outro fundamento básico de Jesus? Batismo, quando ele fala de batismo, que era importante eles terem isso claro
na vida deles como igreja, é que você está trazendo um testemunho através do batismo, e você está debaixo de uma obediência de Jesus. Você experimentou o primeiro passo, que foi a salvação, agora você vai experimentar a vida da igreja. Você se batiza, você faz você assume um compromisso com a igreja, porque a igreja é que vai te ajudar no sustento, no processo, na caminhada do que aconteceu, que foi esse evento da salvação na sua vida. Tudo isso que eu estou falando são coisas básicas do evangelho, da vida cristã que Jesus ensinou, e que eles não estavam desfrutando disso. Quando a gente tem esses fundamentos firmes, a gente pode crescer e avançar. E aí ele fala de impor as mãos, que é o que? É a confirmação sobre as pessoas, é a capacitação do Espírito para a proclamação do Evangelho, através de quem? Da igreja. Então, o primeiro fundamento, que a gente poderia resumir os dois em um, é a salvação. O segundo fundamento, que a gente poderia resumir dois em um, o batismo e a imposição das mãos, é a igreja. E aí ele fala um terceiro que tem a ver com que tudo a gente conversou. E olha que interessante, ele fala assim: e sobre ressurreição de mortos, e sobre o juízo eterno. Então, um terceiro fundamento da doutrina de Cristo é o que? É nós entendermos sobre os fins dos tempos. E aí, você vê, quando a gente começa a se aprofundar na palavra, começa a ter conhecimento, a nossa vida, quando a gente tem acesso a conhecimento, algo muda em nós. Porque muitos entendem esse assunto como fim dos tempos como irrelevante, ou é muito difícil, Apocalipse é complicado, a gente não sabe muito bem como serão as coisas, e aí você deixa de lado. Mas a Bíblia orienta que saber sobre esse assunto é algo básico para a vida cristã. Nós precisamos entender. Por isso, tudo que a gente conversou nessa semana sobre fim dos tempos é para trazer esse fundamento. Nós precisamos entender sobre o fim dos tempos. E por que a gente precisa entender sobre isso? Porque quando a gente entende sobre o fim dos tempos, a gente tem uma conexão maior com todo o Evangelho. É incrível. Quando você começar a ler a Bíblia, aliás, a Bíblia, ela traz muita referência durante toda ela, e só no Novo Testamento, são mais de 300 referências, só no Novo Testamento, a respeito do fim dos tempos. Então, quando a gente começar a ler a palavra, às vezes vem assuntos, vem profecias, vem promessas, vem alguns termos que fala, como a gente acabou de ler, entender sobre a ressurreição dos mortos, a gente se perde. O que é isso? Mas quando a gente entende do fim dos tempos, isso se torna, opa, estou entendendo. E sabe o que acontece? Sua vida começa a ter um propósito. Porque olha só os fundamentos de Cristo. Começa com a salvação, aí você precisa da igreja para dar continuidade ao primeiro estágio, e você vai caminhando a sua vida na igreja com uma esperança, com algo, sabendo o que vai acontecer, com respostas, com sentido. A vida não é simplesmente acordar, tomar café e trabalhar. Não é isso. E depois chegar em casa cansado, com o joelho estourado, pagar as contas
no dia seguinte a mesma coisa, e aí vai, e aí morre. Envelhece antes de morrer, dá trabalho, se arrepende de tanta coisa, porque atinge um pouco mais de experiência e maturidade, e fala, poxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E morre. E acabou? Não. Quando nós entendemos sobre o fim dos tempos, a doutrina básica é um fundamento básico que nós precisamos entender. Nós vivemos diferente, nós vivemos em esperança. Nós vivemos em esperança. Nós sabemos o que vai acontecer. Quando a gente vai participar da ceia do Senhor, quando a gente tem esses entendimentos, a gente participa de uma maneira diferente. Não é só, a gente entende de fato por que Jesus morreu na cruz. E a gente entende de fato o que vai ser a segunda vinda dele à terra, o que vai acontecer, como vai ser, aonde você vai estar nesse momento. Muitos têm a ideia de que vai ficar na nuvem, lá sentado na nuvem, vestido de branco, né? E o resto dos pobres mortais vão se lascar com o anticristo. A gente precisa entender sobre esses assuntos. Você não vai ficar na nuvem. Antes você vai reinar com Cristo. Olha o privilégio de reinar com Cristo. E eu tenho falado, né? Nós temos que começar a reinar agora. Trazer o reino de Cristo agora. Já é um estágio. Um estágio. Você vai estar pronto. Quando Cristo vier e falar, vem para o meu reino. Deixa eu começar a fazer a convocação. Juninho, senta ali naquela cadeira. Né? Agora nós não estamos preparados. Então, quando a gente entende sobre esse assunto, o nosso estilo de vida, ele muda. O nosso estilo de vida muda, começa a ter propósito. A gente entende a importância de você anunciar o Evangelho, porque as pessoas estão indo para o inferno. E não é apenas algo religioso, poxa, agora eu tive a salvação, tive o encontro com Cristo, e agora eu preciso evangelizar. Não, você entende a urgência, a preocupação que as pessoas estão morrendo. Nesse tempo de pandemia, as pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. E as pessoas choram e lamentam, os jornais anunciam tantas mortes, e é triste, mas o pior não é isso. O pior é que eles passarão a eternidade sofrendo. Sofrendo, longe de Deus, separados eternamente de Deus. Esse é o grande problema. Quando a gente tem essa consciência, a gente não quer permitir. A gente quer ser usado e trazer vida para essas pessoas. Fundamento básico, escatologia, fim dos tempos, é um fundamento básico para a vida cristã. A gente precisa entender isso. E quando a gente entende, isso traz inspiração. Traz uma inspiração para viver o Evangelho. Tudo faz sentido. Tudo se conecta. A gente vive em esperança. O nosso serviço e o nosso testemunho fica mais refinado, porque não é um dia após o outro, mas é um dia importante que se inicia. Essa consciência a gente precisa entender. Viver sobre essa esperança de que Jesus vai voltar. Ter esse discernimento espiritual sobre as coisas que estão à nossa volta. Às vezes a gente vê noticiário, a gente vê coisas que estão acontecendo e a gente não presta atenção.
que o fim dos tempos já está se aproximando. E por que a gente não discerne isso? Porque a gente perdeu os fundamentos básicos da vida cristã. Porque se a gente entendesse sobre esse assunto, quando você assistisse um programa de televisão, como muitas vezes eu vejo um comercial, eu falo, meu Deus, a coisa está para estourar. Você vê já o preparo para o anticristo. A preparação para a chegada do anticristo já está sendo feita. Já está sendo feita. Quando a gente entende isso, quando você vê um determinado comportamento. E ontem a gente estava lá na praia e a gente viu um determinado comportamento lá. Né, Marquinhos? Não sai da cabeça do Marquinhos. Quando eu olho, eu já venho, a primeira coisa na cabeça é o quê? O preparo, a marca da besta já sendo implementada na mente das pessoas, para que elas possam já receber e aceitar o anticristo. Não é à toa, não é simplesmente fazer uma brincadeira, ou falar, ou julgar. Não, mas você está atento. Por quê? Porque você entende e consegue discernir todas as coisas. E você se prepara. E você não se conforma. A palavra de Deus fala, não vos conformeis com esse mundo. Mas o que está acontecendo? E com a igreja também, com os cristãos, as pessoas estão se conformando. Os falsos profetas já estão aparecendo. Não se engane, só porque a pessoa fala em Deus, usa o nome de Deus, que ela é de Deus. Não se engane com isso. Mas tenha o discernimento, porque um dos discernimentos que você precisa ter, pelos frutos é que você conhece. Essa pessoa fala de Deus, essa pessoa usa até passagens bíblicas, mas os frutos dela são coerentes àquilo que ela fala. O comportamento dela é coerente, por isso, cuidado com o seu testemunho. Porque você está manchando a glória de Deus na terra, por causa do seu mau testemunho. Não se conforme com esse mundo. Vai viajar, agora é um tempo de viagem. Vai viajar, cuidado. Não se encante com as coisas do mundo. Curte a viagem, renove, curte a natureza que é bela, principalmente se for para a praia. É lindo, foi Deus que criou todas essas coisas. Aliás, quando você entende sobre o fim dos tempos, sobre essa doutrina básica, fundamental para a vida cristã, você tem uma relação com a criação diferente. Diferente. A gente já conversou sobre isso. Você vê Deus nela. Por isso, jogar lixo na natureza, você está indo contra aquilo que Deus fez. E que no reinado de Cristo aqui na terra, ele vai servir para essa restauração do que o homem tem destruído. E que a própria natureza foi destruída com o pecado original de Adão. Então, entender sobre o fim dos tempos é essencial. Não é algo difícil, não é algo que deve estar à parte, mas deve ser algo que você deve ter interesse em entender. Da mesma forma que um dia você entendeu sobre o processo de salvação e você o aceitou como Senhor e Salvador, e você entendeu que esse processo da salvação necessita agora
a igreja na sua vida. A igreja é fundamental na sua vida. Não tem como você atingir essa maturidade, esse crescimento fora da igreja. Não tem. Não tem como isso acontecer. E o que tem acontecido com muitas pessoas? Entenda o que está ao seu redor. Tentam enfraquecer os sistemas satânico, tenta enfraquecer a igreja, afastando as pessoas da igreja, pontuando problemas que os homens causam dentro da igreja. Os próprios homens não têm trazido a glória de Deus para dentro da igreja. É um erro. Isso tem permitido as pessoas se afastarem. Mas a igreja, desde o início, foi projeto de Deus para cuidar da sua vida, como proteção para você. Somente na igreja nós vamos atingir essa maturidade. Não tem como. Por isso que a finalidade dos dons espirituais é uma só, é edificar um ao outro. Não tem como eu fora da igreja manifestar o meu dom, porque ele é para edificação do corpo. Nós precisamos, a igreja é fundamental. Então, além da igreja, nós precisamos o quê? Viver de uma maneira que a gente sabe para onde a gente está indo. A igreja tem que ter um destino. Tem que ter claro o que vai acontecer. Para quando as coisas estiverem acontecendo ao nosso redor, a gente ter essa esperança. A gente viver na esperança. A gente ter discernimento. A nossa fé aumentar. Quando a gente vive esses fundamentos, isso nos ajuda a crescer. E nós precisamos crescer. Precisamos crescer. E aí eu quero encerrar essa palavra, esse assunto do fim dos tempos, lendo um versículo que está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Ou seja, a proclamação do evangelho é fundamental para que todas as coisas aconteça. Quando vai acontecer? Qual que é o tempo de Deus? Ele está atrelado à proclamação do evangelho. Quando todo mundo tiver ouvido do evangelho do reino, nós precisamos anunciar o evangelho do reino, precisamos anunciar essas verdades, precisamos alertar o perigo que as pessoas estão correndo com as suas decisões, seguindo a Satanás. As pessoas estão seguindo a Satanás, porque esse mundo é de Satanás. Quando nós nos conformamos às coisas, os valores que esse mundo está insinuando e forçando, nós estamos servindo a ele. Nós estamos vivendo em dias, como a própria palavra fala, nos dias como de Noé e como de Ló. Esses são os dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão vivendo sem um propósito, vivendo a vida. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos comprar um barco, vamos comprar um carro, vamos viajar, vamos comprar outro carro, vamos comprar outra casa. Que nem nos dias de Noé. Mas as águas vão começar a cair. E aí, eles vão ficar batendo na porta. Eles precisam ser alertados disso. Quem vai alertar? Nós, proclamando o evangelho. Não vivam uma vida sem propósito. E viver uma vida com propósito significa eu não ser mais bebê, mas eu ser uma pessoa madura. Que Deus
nos abençoe. No nome poderoso de Jesus.